Boa noite! Boa noite, galera! Vamos entrando. Estamos indo hoje, então, para a nossa terceira live da semana do corpo somático. E queria dizer que está sendo incrível, gente. Foi uma experiência muito legal, muito diferente para mim. Essa experiência de estar dando aula online, essa experiência de estar trazendo um conteúdo que eu trago muitas vezes nos meus workshops, ou trago também nas minhas aulas, trago nas minhas práticas. Então eu queria dizer que está sendo muito especial e que eu tenho aprendido muito. É algo que com certeza eu vou continuar, né? Essa semana a gente está fazendo esses 3 dias porque eu queria trazer esse compilado para que vocês entendessem. Eu falo tanto de corpo somático, eu falo tanto desses pilares do projeto Corpo Consciente, então eu quis fazer essa série de lives realmente para vocês compreenderem. Mas eu tô pensando agora, depois eu vou fazer uma votação com o pessoal aí do Instagram, pessoal do canal do YouTube, pessoal dos meus grupos de WhatsApp, para que a gente possa fazer toda segunda-feira, às 19 horas, uma live do Corpo Consciente, onde antes eu vou trazer algumas opções de assuntos para que a gente possa, juntos, vocês escolherem o que mais interessa a vocês, que o mais importante é isso, né? Essa troca rica. Oi, Rejane, boa noite, amor. O mais importante é essa troca, né? Essa riqueza que a gente faz aqui. Então, a partir da semana que vem, eu vou já disponibilizar umas votações para a gente ir falando que assuntos que eu vou trazer, tá? Toda segunda-feira, então, às 19 horas, eu vou começar a partir da semana que vem a live Corpo Consciente. Oi, amor! Então, gente, vamos começar. Tá? A gente tá ainda com poucas pessoas, as pessoas disseram que hoje iam entrar mais tarde, enfim, tá tudo certo. Essa live vai ficar gravada, essa live vai estar no grupo, ela vai ser disponibilizada e no fim da live, quem tiver na live e quem tiver no grupo vai receber um presente. Então, eu vou começar, gente, continuar com os pilares do corpo somático, os pilares do projeto Corpo Consciente. Ontem eu falei sobre comunicação, eu falei na importância do descanso e do movimento, eu falei da importância do autoafeto. E hoje eu vou começar falando sobre a importância do ritmo. Eu já falei na primeira aula e não vou repetir o quanto a gente entender o nosso ritmo interno faz com que a gente não seja tão sugado pelo ritmo externo, porque o ritmo externo tem muita demanda, o ritmo externo ele é muito mental, ele tem muita informação. Então quando a gente vê facilmente, nós já somos sugados por aquele ritmo externo e muitas vezes a gente não consegue sustentar nosso ritmo interno. E qual é o grande maestro desse ritmo interno? Qual é esse grande maestro do ritmo do nosso corpo? E eu sempre digo nas minhas aulas, é a respiração. A respiração é o grande maestro desse corpo. A partir dela, os ritmos são ditados. E aí eu vou contar para vocês que além do nosso diafragma, que a gente tem realmente essa estrutura diafragmática, esse músculo, a gente tem outras estruturas no corpo que também são considerados como diafragmas. E essas estruturas, a partir de todas essas estruturas é que ditamos o nosso ritmo interno. Então, por isso que é importante que a gente saiba. E quais são essas estruturas? Por que elas são consideradas um diafragma? Então, vamos lá. Lá na nossa embriogênese, lá na nossa formação, quando chega um momento onde a gente cria esse grande tubo,
mais ou menos, eu não tenho certeza agora em qual semana que a gente cria, mas que a gente começa a criar esse grande tubo. O que acontece? A partir dele e a partir da conexão facial, lembra, gente, da aula passada, a gente tem uma conexão entre essas estruturas. E assim elas são consideradas todas como um diafragma. Como é que acontece? Quando a gente olha na imagem, a primeira vez que eu vi na imagem, todas essas estruturas que eu vou mostrar para vocês, elas têm esse mesmo formato de diafragma em cúpula. Elas ficam como se fossem águas vivas, sabe aquelas águas vivas se movimentando? É assim que os nossos diafragmas se movimentam. E todos eles têm também essa conectividade pela embriologia deles, a formação deles, essa conexão, e também via facial, na nossa linha profunda, que a gente tem a partir do conceito de Thomas Myers, dessa linha profunda, e que todos esses diafragmas se movimentam junto. E que diafragmas, que estruturas são essas que se comportam como diafragma? Bom, uma delas é a tenda do cerebelo, que é algo mais profundo lá dentro, mas que eu gosto sempre quando a gente vai fazer alguma prática mais tátil, eu gosto de colocar mesmo no topo da cabeça. Tá? Mas aqui a tenda do cerebelo é um dos diafragmas, estruturas que são consideradas diafragma. A outra estrutura é o nosso assoalho da boca, tá? Que também é considerado. Depois a gente vem para nossa caixa. Boa noite, Su. Boa noite, Aninha. Depois a gente vem para nossa caixa endotorácica. Depois a gente vem para o nosso diafragma e por último a gente vai. Seja bem-vinda, amor! Por último, a gente vai para o nosso assoalho pélvico. Então, cada uma dessas estruturas, elas são consideradas um diafragma. E já tem diversos estudos científicos mostrando essa sincronia entre todas essas estruturas. Então, como aqui no corpo somático a gente olha a partir dessa conexão facial, a gente precisa olhar o ritmo de todas essas estruturas. Algo que é bem simples, gente, que quando chegam na minha prática clínica, no meu consultório, e quando deita na maca, algo que eu já faço, eu percebo a partir das mãos, com o tato, como está a respiração em cada uma dessas estruturas. E eu quero fazer agora aqui com vocês. Eu não vou deixar essa prática para o final, eu quero que vocês experimentem, tá? Se vocês conseguirem ficar num ambiente que esteja mais silencioso, é melhor, porque algumas estruturas, elas são tão sutis que a gente precisa muito desse ambiente totalmente silencioso para que a gente se conecte realmente com o nosso ritmo interno. Então a gente começa lá com a mão no topo da cabeça e traz a respiração profunda. Pode fazer respiração pelo nariz e eu quero que você perceba como está a movimentação do topo da sua cabeça. E leve o ar exatamente para esse lugar que está as mãos de vocês. Intenciona levar esse ar e percebe como é que se movimenta do lado direito, do lado esquerdo, se existe um movimento igual. Mesmo que você não tenha sentido, tá tudo bem. Eu vou aconselhar vocês a praticarem em outros momentos, no momento, isso com a prática a gente começa a experimentar esse ritmo, né? O pessoal, as gurias que são minhas alunas sabem disso. Depois a gente vai no nosso assoalho da nossa garganta, no assoalho da nossa boca e traz a respiração. Uma maneira aqui, gente, bem legal, quando você solta o ar pelo nariz, coloca a língua no céu da boca, ela faz um barulhinho e aí a gente vai conseguir acionar mais e você vai perceber mais como é que estão os dois lados, como é que está o ritmo desse assoalho da boca. Isso. E aí, posteriormente a isso, a gente vai aqui para nossa caixa endotorácica, onde vocês vão colocar a mão aqui bem na clavícula de vocês, inspirar, expirar. E perceber como está chegando o ar nesse local.
Isso, ótimo. Depois vocês vão colocar as mãos bem aqui na linha do diafragma agora, do músculo diafragma aqui entre as costelas, bem aqui no fim das costelas flutuantes. E aí a gente vai trazer e lembrando, levem o ar para essas estruturas onde está a mão de vocês. Eu quero que vocês levem o ar para perceberem, intencionem. Lembre que a consciência ela tem que estar presente, tá? E por último, gente, vocês podem colocar as mãos aqui no assoalho pélvico de vocês, tá? Ou simplesmente conectar o assoalho pélvico, botar uma almofadinha ali. A gente usa bastante na nossa prática a bolinha de autoliberação. Quem tem bolinha pode colocar a bolinha. Temos também, quem quiser colocar, simplesmente só sentar realmente aonde vocês estão sentados e começar a respirar e perceber como é que se movimenta. Esse é o tampo desse grande tubo e é onde a gente descarrega muito essa tensão e muitas vezes está muito rígido, principalmente quem já teve seu trabalho de parto. A mulher, ela tem muitas vezes muita rigidez ali e a comunicação não consegue chegar. A gente faz muito esse trabalho no Projeto Corpo Consciente. Isso é muito importante. E aí, gente, todos esses ritmos que a gente trouxe, a partir de todas essas estruturas, o que eu quero trazer para vocês? Que quando a gente está em coerência com essas estruturas, e eles já fizeram estudos onde todos esses diafragmas trabalhavam juntos e a gente chegava na ritmogênese límbica, que eles chamam, que é esse ambiente perfeito, esse ambiente ideal, que ele se compara à onda bineural, que é uma frequência que traz essa sintonia, essa cura, toda essa organização celular. Então, muitas vezes a prática, eu estimulo as pessoas a fazerem com uma frequência bineural, que se chama, podem procurar no Spotify, tá, gente? E aí vocês podem trazer uma respiração simples com essa frequência, que lembra que a frequência, ela vai por ressonância, né? Então, a frequência que a gente está colocando lá fora, ela vai chegar no corpo de vocês e vocês comecem a imaginar esses 5 diafragmas pulsando junto, como se fossem várias águas vivas pulsando junto. Isso já é um exercício ótimo, gente, para trazer coerência e esse estado de ritmogênese límbica, que eu achei lindo, chiquérrimo quando eu ouvi, e eu adoro falar isso, tá? Então esse é o ritmo, gente. Esse é outro dos pilares do Projeto Corpo Consciente. E aí depois do ritmo, a gente vai ir para a regulação do sistema nervoso autônomo. Gente, esse sim, ó, é o pulo do gato para mim. Esse é algo que fez... ele está presente em quase todos os exercícios que a gente já faz, mas eu acho legal falar sobre ele. Eu acho que a gente começa a abrir um leque, assim, começa a observar muita coisa na nossa vida. E aí, o que eu vou dizer para vocês? Primeiro eu vou iniciar, né, que o sistema nervoso autônomo, ele é uma parte, uma ramificação do nosso sistema nervoso, é a ramificação mais primitiva, parte do cérebro mais primitiva, que ela fez com que nós, como seres humanos, tivesse se desenvolvido até aqui, porque ele é o cérebro, aquela parte do cérebro que faz com que a grande objetivo dele é a sobrevivência. Então ele está sempre tentando nos proteger e nos regular para que a gente sobreviva, certo? E quando a gente fala de sistema nervoso autônomo, existe mais de 2 divisões, mas eu vou trazer 2 divisões que eu tenho certeza que quase todos vocês já ouviram falar, que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. E antes, uma informação que eu esqueci de trazer, como o nome já diz, autônomo, ele não passa pela nossa consciência. A gente não precisa mandar o sistema autônomo funcionar. O sistema autônomo funciona automaticamente. Então, automaticamente, a gente está sempre pulsando e não existe a gente ficar só no sistema nervoso simpático, que é aquele de luta e fuga, que é aquele de ação, aquele de ativação, é aquele que precisa ativar quando a gente acorda para sair da cama, para ir para a
vida, e a gente também precisa pendular entre o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de digestão e de relaxamento. E aqui, gente, eu vou deixar só nessas duas divisões. Esse sistema aqui, só para vocês saberem que pode ser pauta das nossas lives de segunda, ele se ramificou com o nosso desenvolvimento quanto sociedade em mais um pedacinho. E é um pedaço que tem muito a ver com o nosso conexão social. Então, muitas vezes a gente regula esse sistema nervoso pela conexão facial, que é mais ou menos assim. Quando eu entro aqui para falar sobre isso e tem vocês, pessoas que eu adoro, que eu conheço, que estão na live, isso já me traz uma conexão. Eu tenho essas pessoas que eu confio, pessoas queridas, que me dão força, e isso já faz com que eu regule o meu sistema nervoso. Então, daqui a pouco, se eu tivesse com um pouco de ansiedade, um pouco mais trabalhada ali no meu sistema nervoso de luta ou fuga, isso ia me trazer regulação. E é assim na nossa vida. O tempo todo estamos pendulando e regulando entre um sistema nervoso e outro. E isso é saúde. Só que na realidade não é, gente, isso que acontece na nossa vida. A gente vê hoje que a maioria das doenças tem um fundo de uma desregulação desse sistema nervoso autônomo. E aí a gente pode falar sobre doenças como ansiedade, sobre doenças como diabetes, que pode ter esse fundo também dessa desregulação, pressão arterial, e aí a gente pode ter dificuldade, desregulação do sono, a gente pode ter também depressão. Então, esses são, tem algumas doenças também de pele, algo assim que também tem a ver. Então, assim, essas são as doenças mais comuns, tá? As que eu mais vejo no meu trabalho, na minha prática clínica, problemas também digestivos, tá, gente? Ele também tá ligado bastante com essa desregulação do sistema nervoso e a gente vai entender daqui a pouco por quê, tá? Então, esses são alguns dos sintomas. E aí, como é que eles acontecem na nossa vida? Então, um deles é como se fosse aceleração, é a gente pisar o pé no acelerador, que é o sistema nervoso simpático, e o outro é pisar o pé no freio, que é o sistema nervoso parasimpático, tá? Beleza. Então, o que que acontece? A gente que tá nessa vida mais corrida, mais estressante, que mesmo que a gente não esteja, parece que o mundo, lembra do outro fator, o ritmo externo tenta nos levar para essa loucura. O ritmo lá fora, ele tá nesse estresse, e mesmo que a gente não esteja, quando a gente entra. Isso faz com que estimule o nosso sistema nervoso de aceleração. Beleza, então a gente tá lá, mais acelerada. E o que que começa a acontecer? O corpo, quando ele entra nesse sistema de ativação, a gente aumenta dois neurotransmissores, que são adrenalina e noradrenalina no nosso corpo. Fazendo com que a gente contrai mais o corpo, com que a gente ative, a gente precisa, né, da adrenalina para sair correndo, a luta e fuga, que foi o inicial desse sistema, a gente precisava aumentar a adrenalina para conseguir lutar ou fugir, e para se manter nesse estado de estresse, a gente tem que estar com a adrenalina lá em cima, tá? E aí a gente vai ficando com a adrenalina lá em cima, batimento cardíaco, rubor no rosto, coceira às vezes também acontece, a circulação, então vai acontecendo tudo aquilo. E aí o que que o organismo faz? Lembra que o organismo está o tempo todo se regulando? Aí a gente tem aqui as duas glândulas suprarrenal, a glândula suprarrenal, tá? A glândula é uma glândula, os rins, né? Que são dois. A glândula suprarrenal, que quando ela começa a ver esse excesso de adrenalina, quem que ela libera? O cortisol. E aí eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente acha que o cortisol é só vilão, né? Mas o cortisol, ele entra em cena porque altos níveis de adrenalina e noradrenalina no nosso corpo é tóxico pra gente. E aí quando o cortisol entra em cena, ele baixa esses neurotransmissores. Então o que que acontece? Esse cortisol faz com que baixe e regule. Só que aí a gente começa ainda a mais subir a adrenalina. E aí o cortisol chega uma hora que esgota, ele não dá conta. E aí sabe o que que acontece? A gente fica preso
nesse sistema nervoso simpático de altas taxas de adrenalina no sangue, fazendo com que a gente não consiga mais pendular entre sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso parasimpático. Então a gente fica preso lá. E aí sim a gente começa a desenvolver essas doenças. Então, gente, isso é algo que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente pode trazer a regulação a partir do corpo. A gente pode trazer essa autorregulação a partir de exercícios muito simples. Porque as duas maneiras que a gente fica preso nessas dois sistemas nervosos, ou é quando a gente fica nessa hiperativação do nosso sistema nervoso simpático, que eu falei agora para vocês, ou quando a gente não consegue ativar o nosso sistema nervoso de relaxamento. E aí eu tenho que falar de um nervo, que é o nosso 10º par craniano, que é o nervo vago, que é um nervo que vocês já devem ter ouvido falar, que é um nervo que o nome dele é vago porque ele vagueia por todo o nosso corpo. Ele é o nervo maior do nosso corpo e ele é o principal nervo responsável por esse sistema nervoso de relaxamento. Ele vai passar aqui pelo nosso forame jugular, ele vai passar aqui por todo esse caminho, entrar aqui no pescoço, vai entrar e vai chegar aqui e vai ramificar por todas as nossas vísceras. Ele ramifica e se insere nas principais vísceras, então ele é responsável por toda essa digestão, ele é responsável pelo funcionamento do nosso fígado, ele é responsável por diversos órgãos. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que quando o sistema nervoso, ele tem algo que é muito interessante, que é como se fosse o músculo, tá? O sistema nervoso, ele é treinável. E aí tem uma expressão que eu gosto, que falam do vago, do nervo vago, que é o tônus vagal. A pessoa, para estar saudável, quando a gente fala de músculo, a pessoa, para estar saudável, ela precisa ter um tônus muscular, certo? Quando a gente fala de nervo vago, a pessoa, para estar saudável, ela precisa ter um tônus vagal. E é isso que muitas vezes a gente acaba não tendo. E por que a gente acaba não tendo? Sabe o que acontece? Tem alguns motivos, tá? Um dos motivos, porque como é nervo, o nervo tem um caminho. A gente conhece muito, e todos vocês conhecem, o nosso nervo ciático, né? Então, o que acontece? Quando o nervo, ele está comprimido, a gente inibe a ação daquele nervo. E lembra que eu falei que o nervo vago, ele passa por esse aqui, saindo do forame jugular e passa por aqui? E o que acontece, que eu já falei em outra live, muitas vezes por excesso de uso de computador e celular, nós estamos comprimindo o nervo vago. Então, gente, é algo muito comum que a gente veja hoje pessoas com o tônus vagal baixo. E eu digo isso porque eu faço esse teste na minha prática clínica. Tem um teste que a gente observa como é que está o tônus vagal dessa pessoa e tem muita gente com tônus vagal baixo. Então essa pessoa não vai conseguir regular o seu sistema nervoso autônomo. Então essa pessoa provavelmente pode ter problemas de digestão. E sabe o que mais que ela pode ter? Sabe aonde que também o nervo vago age? Na nossa resposta imunológica, principalmente na nossa resposta anti-inflamatória. Se a gente tá com esse nervo vago funcionando, pulsando, a gente libera esses anti-inflamatórios naturais do corpo. A gente libera essa nossa farmacinha natural que ajuda a regular dores e inflamações do corpo. Mas se a gente não tá com esse tônus vagal em dia, que é o que aparece muita gente na minha prática clínica, a gente não vai conseguir fazer essa regulação e não vai conseguir dispor dessa farmacinha natural. Então essas duas maneiras são as maneiras mais comuns, gente, que eu vejo chegar para mim, essa desregulação do sistema nervoso autônomo, que é, então, ou você está extremamente preso em estresse, ou você está com o tônus vagal muito baixo. Os dois fazem com que você não pendule entre esses dois sistemas nervosos de ativação e de relaxamento, fazendo com que você possa ter alguns daqueles sintomas que eu trouxe para vocês. E aí, gente, tem dicas muito básicas, muito simples pra gente fazer. E antes eu quero aí levantar uma questão, tá, gente? Porque eu sei que muitas pessoas, e eu também, tá? Muitas pessoas já se regulam
com atividade de corrida, com atividade, um aeróbico extenuante, tá? E eu digo que, claro, eu acho muito legal, eu sei de todos os benefícios que o exercício aeróbico traz, com certeza, ele mexe também nessa bioquímica do corpo, ele é maravilhoso para ansiedade, estresse, depressão. Mas o que eu quero só lembrar, gente, é que a gente tem que colocar outros exercícios também para regular o sistema nervoso, tá? Porque pensa comigo, se a gente estiver preso naquele sistema nervoso lá de ativação e a gente só regular com ativação também, que são esses exercícios aeróbicos extenuantes, pode ser que chegue uma hora que a gente precise cada vez mais, tá? E aí chega uma hora que tu vai precisar correr 3 dias para conseguir trazer esse equilíbrio. Então eu só quero lembrar isso para vocês, tá? Que, claro, é uma ferramenta maravilhosa, mas traga também ferramentas que eu vou mostrar agora para vocês, que são ferramentas muito simples, tá? E aí, uma das principais ferramentas, como o nervo vago, ele passa por aqui e ele pega aqui nessa estrutura aqui, a vibração das nossas cordas vocais estimulam o tônus vagal, a gente entoar mantras, e aí pode ser um mantra simples de Om. E eu trago o Om porque o Om, ele é o mais conhecido, mas tem diversos outros mantras. Então a gente pode inspirar pelo nariz. Om. Bota a mão aqui e sente se está vibrando. Você pode também inspirar pelo nariz e fazer, o trabalho científico que eles fizeram foi com o som de V, tá? De V de vovô. Então você inspira, sai um pouco de cuspe, tá, gente? Mas você faz isso, e eu vou dizer uma coisa, tá? Eu tenho, esses tempos, eu fui pegar carona com um motorista da prefeitura onde eu trabalho, que ele tava levando eu e minha colega para um outro lugar, e a gente começou a trabalhar numas lombas, tá? E aquelas lombas começaram a trazer um certo enjoo. E aí lembra que o enjoo, ele tá ligado lá com a parte do estômago, ele tá ligado com todo esse tubo que é onde passa o nervo vago. E eu consegui trabalhar e moldar esse enjoo, conseguir regular esse enjoo a partir dessa respiração do v. A pessoa te acha louca, tá? Ele ficou assim, ó, meio assustado. Mas deu certo e eu disse, não, isso é uma técnica de respiração. Então, gente, quando a gente se sente enjoo, tá? Principalmente, assim, por causa desses movimentos muito bruscos que às vezes a gente sente logo após a comida, experimente, porque ele ajuda bastante também, tá? Outros pontos, assim, a massagem, né? Nesses lugares onde a gente passa o nervo vago, tem uma massagenzinha que eles ensinam que é estimular esse lóbulozinho aqui da orelha de dentro. Você vem, ó, e traz esse estímulo. Ele também tá estimulando, tá, o tônus vagal, e quando a gente estimula o tônus vagal, traz o relaxamento. Então isso, gente, é legal, que nem eu experimentei na prática, é legal, eu amo a teoria, amo trazer a teoria, mas, gente, é a prática que faz a diferença. Então, quando vier isso, são coisas bem simples, lembrem, e façam, experimentem, e aí vocês vão ver, pô, faz sentido, e aí vocês vão começar a colocar aquilo no dia a dia de vocês, tá? A própria meditação, respiração profunda, tudo isso faz com que estimule, traz a coerência, tudo isso traz esse plus que eu tanto tô falando, que é o que traz a coerência para o nosso corpo, trazendo essa regulação, tá? Então esses dois, gente, eu vou dar uma olhadinha aqui pra ver se faltou alguma coisa que eu queria falar. Ah, outra coisa, gente, outra dica pro vago, tá? Pra aumentar o tônus vagal, lavar o rosto com água gelada. Eu tinha esquecido desse também, tá? Esse daí também ajuda. E realmente, né, eu fiquei pensando assim, às vezes quando tá naquela irritação, quando tá naquela hiperativação, a gente meio que faz isso de uma maneira tão intuitiva, né? Que é lavar o rosto com água gelada. Aí eu pensei assim, eu já fiz isso alguma vez. E é legal quando a vida teórica se encaixa na vida como ela é, aí a gente fica muito feliz. E aí, por último, gente, é a consciência corporal, por último, não menos importante, que é o 7º pilar que eu trago, a consciência corporal. E aí, gente, a consciência corporal, eu posso trazer muitas coisas pra vocês, tá? Mas eu vou trazer algumas.
Primeiro, a consciência corporal, quando a gente começa a escutar o nosso corpo, fazer movimentos lentos. Os movimentos lentos, ó, tem a antiginástica que ela parte muito de micro movimentos, sentir realmente cada partezinha do corpo. Isso tudo vai estimulando o teu sistema nervoso de relaxamento. Isso tudo vai fazendo com que você já traga esse sistema nervoso para agir aqui no seu dia a dia. Quando você trabalha a consciência corporal, a gente explora novos caminhos. Eu gosto de falar para os meus alunos o seguinte, que quando a gente trabalha explorando novos caminhos no corpo, é como se a gente pegasse, sabe aquela pilha de roupa do armário que a gente só usa a pilha de cima? E aí você troca e bota a pilha de baixo em cima e começa a pegar, e meu Deus, nem lembrava que tinha aquela roupa. É assim que acontece com os nossos músculos, com essa ação do cérebro ao recrutar os músculos. Quando você começa a mostrar na consciência corporal que existem outras maneiras de existir, outras maneiras de se mexer, você começa a acordar alguns músculos que não estavam mais sendo ativados. Lembra que o corpo, ele tem várias funções autonômicas e uma delas é esses movimentos do dia a dia, que a gente não precisa mais de um refinamento, esses movimentos que a gente não precisa mais pensar, esses movimentos automáticos, eles acabam pegando a primeira parte que eles conhecem, assim como a primeira roupa da pilha. Então é assim com o nosso músculo. Então quando a gente faz trabalho de consciência corporal, a gente dá novos caminhos para o corpo. E esses novos caminhos fazem com que você talvez encontre maneiras mais gostosas de existir. Porque se o corpo não conhece novas posturas, ele vai ficar com a postura antiga. Se a gente conhece novas posturas e pensa assim, como é bom me sentir assim, quando eu abro o peito, quando eu ativo o meu pescoço a partir aqui da minha C7, da minha cervical, quando eu ativo, quando eu cresço esse abdômen, como eu me sinto bem, como eu me sinto mais confiante. E aí sim, você vai trazer esse registro e vai ser muito mais fácil, bichinha, beijo, e vai ser muito mais fácil você conseguir colocar isso no seu dia a dia. E fora, gente, que também tem estudos da consciência corporal, o quanto esse trabalho de consciência, ele melhora a comunicação interna do corpo, que são as interocepções do nosso corpo. Ele melhora essa comunicação víscera-cérebro, ele faz com que você consiga realmente, os receptores que mandam essas informações, é como se eles ficassem mais treinados. Então isso também é algo que acontece. Então, gente, esses pilares todos que eu trouxe nessas duas últimas aulas são os pilares que norteiam o projeto do Corpo Consciente. E agora, gente, eu vou apresentar para vocês, e quem tá aqui na live, mesmo que não esteja no grupo, vai receber um presente muito especial. Eu vou apresentar para vocês a minha plataforma do Projeto Corpo Consciente, que eu fiz todas essas aulas que eu queria que vocês conhecessem, queria que vocês aprendessem, e que mesmo eu trazendo, gente, essas regulações, essas dicas que eu dei ao longo dos dias e que vocês já aplicando, vocês já vão ter baita resultado, eu montei um caminho e eu vou mostrar para vocês. Nessa plataforma, onde ela se encontra no Green Club, tem um caminho onde no módulo 1 eu ensino você a escutar o seu corpo. E a partir da escuta do seu corpo, eu trago alguns exemplos de sensações que você pode sentir. Eu trago aqui, você pode estar sentindo ansiedade, estresse, excesso de pensamentos, coisas que são fáceis de reconhecer. Agitação, dores crônicas, pode estar sentindo cansaço físico, dores no corpo, falta de força, desconexão, emoções estagnadas, falta de coerência. Você vai perceber a partir dessa autoescuta e que ela vai começar a ficar cada vez mais refinada, porque é um treino. Hoje, facilmente, eu já consigo me escutar. Antigamente, eu precisava de mais tempo. E aí, a partir dessa autoescuta, vai ter um caminho. Você vai notar e você vai perceber e reconhecer já aquela sensação. E a partir daquela sensação, eu trago um caminho de algumas práticas que vão te trazer uma maior regulação. E aí pode ser que seja uma regulação autonômica, que nem eu falei agora, pode ser que seja uma regulação mesmo estrutural, a partir de práticas de autoliberação que a gente faz.
Pode ser que seja apenas trazer mais coerência com a prática de meditação. E são essas aulas que tem lá. Eu tenho aula na plataforma de autoafeto, eu tenho aulas práticas de consciência corporal, de autoescuta corporal, de força facial, de autoliberação facial, de meditação. São mais de 100 aulas, gente, que está disposta nessa plataforma que eu organizei faz um ano que eu venho trabalhando, que eu venho montando, que esse projeto saiu aqui do meu coração para o mundo, que eu venho aplicando presencialmente com várias das minhas alunas que estão aqui, meus alunos de Garopaba, e que eu venho agora querendo expandir, trazer isso para que mais pessoas possam ter acesso a essa ferramenta incrível e que foi modificando ao longo da minha vida todas essas coisas que eu já experimentei. Eu compilei tudo que fez sentido para mim e tô trazendo para vocês. E o presente que eu quero dar para vocês, gente, é um desconto maravilhoso até dia 31 de agosto. E eu vou deixar lá também no nosso grupo de WhatsApp da Semana do Corpo Somático. E para quem estiver na live, que tiver interesse, me manda um direct, que quiser saber mais, quiser entrar no grupo. E esse desconto, gente, de 20%, ele vai deixar o valor dessa assinatura, você vai pagar 12 vezes de R$ 32,32. Então, gente, é algo que é muito, muito, muito barato. Realmente, para o que eu vou entregar para vocês e para o que vocês vão praticar na vida de vocês. Porque a entrega, gente, ela é algo que, ok, minha entrega tá lá, minha entrega eu fiz com todo amor, eu fiz com todo cuidado, mas a mudança só acontece se você pratica, tá? E por isso, também nessa assinatura, você recebe todo mês, a gente tem direito a uma aula online, ao vivo, que a gente faz pelo Zoom, para saber como é que vocês estão, como é que tá acontecendo para vocês, como é que tá sendo essa experiência, pra gente fazer uma aula vivo, pra gente fazer essa conexão novamente, porque eu sei que é importante. Então, tudo isso, gente. E além disso, a gente vai ter convidados também, parceiros que vão estar trazendo aulas, aulas além, aulas bônus. Eu já estou agora combinando com uma parceira minha que eu acho que estava nessa live, a Andrea, que vai falar sobre a Ayurveda, a importância da alimentação, né? Algo que eu não disse também, gente, na questão ali do nervo vago, quando eu falei, alimentos inflamatórios em excesso também vão desconectar um pouquinho ali o tônus vagal, tá, gente? Porque lembra que ele tem 80% a comunicação com as vísceras, né? Então, quando essas vísceras estiverem inflamadas devido à alimentação inflamatória, também vai estar com dificuldade de trazer esse tônus vagal do relaxamento. E eu vou ter essa parceira falando numa aula com a gente sobre a Ayurveda, tá? E vou ter também uma psicóloga, Ju, maravilhosa, falando sobre emoções e mais outros parceiros que eu tô buscando, né? Que nem eu digo, a gente começa essa assinatura com 108 aulas, mas eu tenho certeza, eu sou uma pessoa que gosto muito de trazer, não vai parar por aí. E então eu queria fazer esse convite para vocês, quem sentir aí no coração. E eu ainda tô com essa promoção dos 50 primeiros inscritos, eles ganham uma bolinha de autoliberação, né? Só paga o valor do frete para sua cidade. Mas então, gente, eu quero deixar o convite. Eu vou botar lá no grupo, mas já sintam aí no coração de vocês, tá? Quem quiser saber mais, só chamar por direct. E eu quero mais uma vez, gente, agradecer vocês, porque que nem eu digo, né? Todo professor precisa de um aluno. Quando a gente começa, às vezes as pessoas, elas ficam, será que vai ser bom? Será que não vai ser? E quando a gente vê, quando eu vejo, eu vi a live, gente, várias vezes com 20 pessoas, ontem com 20 pessoas. Meu namorado, meu amor, beijo, ele printou pra me mostrar, entendeu? De tão feliz, tão emocionado. Então, realmente, gente, é muita emoção. E a gente só faz, gente, vocês vão fazer. E eu sinto que veio, despertou em mim algo de professora, assim mesmo teórica, que é graças a vocês que estiveram aqui comigo. Então, pra gente se criar professor, tem que ter alunos. Então, eu agradeço vocês, do fundo do meu coração, que vocês possam utilizar essa prática. E lembre-se, gente, toda segunda-feira, às 19 horas, agora, nós teremos a live do Corpo Consciente. E eu vou fazer votação para trazer assuntos que sejam do interesse de vocês. E bora lá!
conversar bastante, trazer mais conhecimento, porque assim, né, gente, a gente veio nessa vida para ser feliz. E eu acho que a regulação do corpo, ela traz muito esse equilíbrio, essa reorganização, ela faz com que a gente tenha uma casa mais gostosa, mais propícia para receber melhores sentimentos, melhores pensamentos. A gente organiza a casa, depois a gente recebe, tá? Então fica o convite. É incrível. Com certeza, Regiane, eu sei, amor, tá? Obrigada, gurias. Muito obrigada. Boa noite e um beijo no coração de cada um.